Olha, no curso de ortodontia infantil e odontopediatria funcional, a gente vai ver tudo de distúrbios respiratórios do sono, vamos ver a parte de disfunções musculares, oclusais, e eu gosto de explicar através do livro. Então, a criança que tem mordida aberta, mordida cruzada posterior e tem uma disfunção respiratória ou uma adenoide hipertrofiada, vai no otorrino, na fonoaudióloga. A gente trabalha os aparelhos Habit Corrector, que é um aparelho que posiciona melhor a língua, faz o selamento labial, é um aparelho que a gente usa em média de 3 meses a 6 meses. Se a criança tem, além do ronco, ou associado ao bruxismo, respiração oral e a deglutição atípica, ou seja, posição de língua baixa, hipotônica, e ela fica também com troca de fonemas, também nós podemos indicar o aparelho Habit Corrector. Então, ele é um aparelho que tem o selamento labial, que vai selar aqui, vai encaixar a arcada superior, a arcada inferior e posicionar a língua no lugar. Mas se esse paciente ele é uma tendência classe 3, se ele é topo a topo ou classe 3, nós podemos usar o aparelho Oclusoguide para classe 3, que ele também é um pré-ortodôntico, onde ele vai posicionar a arcada superior em cima, posicionar a arcada inferior embaixo e posicionar a língua de certa posição superior que vai vestibularizar os incisivos superiores. Então, esse é um aparelho que ele é muito usado também após o uso do disjuntor. Então, muitas vezes a criança usa o disjuntor e depois ela usa o Oclusoguide para classe 3. Então, ele fica nessa posição, onde vai direcionar o crescimento da mandíbula e permitir o crescimento da maxila e até a vestibularização dos incisivos superiores devido à posição de língua. Então, esses aparelhos, esses dois que a gente falou, eles são na parte de criança pré-ortodônticos, ou seja, não tem que medir. Quando a criança tem 6 anos ou 7 aninhos, não trocou os dentes ainda, e ela tem mordida profunda, ou sorriso gengival, ou protusão de incisivos, retrognatismo mandibular, então eu prefiro indicar o aparelho que já tem o guia de erupção. Ele tem os nichos dentários, que é o Oclusoguide. Esse aparelho, ele é posicionado a arcada superior e a arcada inferior. Quando a criança, às vezes, tem ânsia de vômito, alguma coisa, eu posso até cortar um pouquinho aqui. Mas ele faz exatamente, ó, quem tem retrognatismo mandibular ou protusão, ó, ele vai avançar e vai pressionar. Vai usar à noite, mais 2 horas durante o dia. A gente tem a régua de medir. Nós temos uma reguinha rosa, que é a reguinha que a gente mede para pedir esse aparelho. Se é uma criança que tem mordida profunda, leve, bruxismo, leve a moderado ou apinhamento dentário leve, a gente indica o Interim G, que é o maleável, que é o azulzinho ou colorido. Se a criança já tem uma mordida profunda severa ou uma protusão, um retrognatismo mandibular de 5 a 6 milímetros, é melhor o Oclusoguide, o mais rígido. Por quê? Porque aí eu vou conseguir fazer um avanço e estabilizar mais. Ou até um apinhamento mais severo. Eu gosto sempre de pedir os dois para experimentar o que é melhor. Então, na dentadura mista, a criança vai usar o Interim G ou o Oclusoguide série G, que é mais durinho. Então, casos, por exemplo, que tem um sorriso gengival e a mordida profunda, ela utilizou esse aparelho em 6 meses. Mas, se ela tiver apinhamento dentário depois com 9 anos, ela pode usar o mesmo aparelho, porque ele continua sendo usado de 7 até 11 anos. Então, pode guardar o aparelho para usar como segunda fase. Com isso, a gente também mede com a régua, olha. A gente mede da distal de lateral a distal de lateral. Mas vamos dizer que ele tem a genesia de lateral, então pode considerar mesial de canino a mesial de canino, onde nós vamos ter um número 3. Se a criança é arco tipo 1 com diastema, você mantém o número 3. Se ela é arco tipo 2 com apinhamento dentário ou já os dentes sem espaço, você pode pedir meia a mais, que seriam um tamanho 3,5.
esse número ele vem aqui do lado, ó. Tá vendo? Então, você pode pedir um 3 ou um 3,5, experimentar também, ver qual é melhor. Mas um aparelho só, a gente às vezes já prepara até para usar ele depois. Usa com 7 anos, depois usa com 9 anos. O mesmo aparelho, 6 meses e 6 meses. Agora, se o paciente tem uma dentição mista para permanente, 11 anos, ou ele usa o Oclusoguide série G, para 11 anos, 10 anos, 9 anos. Tem criança que troca os dentes 9 para 10 anos. Aí você usa esse aparelho, mas se ele já tem 11 anos de idade e já trocou todos os dentes, a gente pode usar o Oclusoguide série N. Esse série N, ele já vem com todas as edentações. O série G não. O série G, ele vem com os dentes até premolar e dentição mista. Aqui ele vem plano, porque ele vai trocar os dentes. E para medir o aparelho na dentadura permanente, aí é a régua branca. Então, nós temos a régua branca, onde a medida, né, usada exatamente para adolescentes ou adultos, ou para quem já fez o tratamento e não teve a intercuspidação perfeita, então, para posicionador dentário, você vai medir. Aqui tem non-extraction, que é essa régua branca, da distal de canino a distal de canino, que vai ser um número, vamos dizer, 5. Se ele tem apinhamento, você pede um 5,5. Se ele tem diastema, você pede meio a menos, que seria um 4,5. E nós usamos muito esse Oclusoguide, tanto da dentadura mista quanto permanente, associado ao Carrier. O Carrier é um aparelho que a gente usa bastante para distalização. Então, se ele tem um overjet, um retrognatismo mandibular, ou tem uma protusão dentária, ou uma classe 2, você vai usar o Carrier como primeira etapa, que é o Sagittal First, onde ele vai fazer exatamente a distalização do molar, porque ele é 3D, aqui ele vai fazer esse giro e a distalização, e você pode usar embaixo um alinhador, onde ele vai usar o elástico de classe 2 para avançar. E após o uso desse aparelho, que seriam 3 meses do Sagittal First, 3 a 4 meses somente com esse aparelho, você vai finalizar como contenção, você tira o aparelho e você usa o aparelho Oclusoguide como contenção e intercuspidação. Então, esse é o protocolo que eu utilizo para o tratamento da dentadura decídua, mista e permanente. É claro que nós temos o tratamento híbrido. Muitas vezes eu uso um disjuntor e depois eu uso um Oclusoguide associado, né? Muitas vezes eu uso um disjuntor, ou às vezes uso um 4x2 quando necessário, e associo o Oclusoguide, ou às vezes eu posso associar alinhador com o Oclusoguide. Então, todos esses 7 protocolos de tratar de forma simples, eficaz e para trazer segurança, simplicidade na ortodontia infantil no seu consultório, nós estamos aqui para compartilhar tanto no curso online quanto no curso clínico.